Shalom, shalom, queridos. Que a graça do Senhor Jesus seja abundante em tua vida, em tua casa. No Evangelho de João, no capítulo 1, versículo 29, está escrito: no dia seguinte, viu João a Jesus, que vinha para ele e disse: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Jesus, queridos, é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Como já falamos, Jesus veio para ser o sacrifício escolhido por Deus para expiar os nossos pecados. A missão de Jesus na terra era morrer pelos nossos pecados. Ele seria o sacrifício perfeito, a oferta perfeita, o sacerdote perfeito. O sacrifício de Jesus agradaria em extremo o coração de Deus, porque na morte de Jesus toda a justiça do nosso Deus seria cumprida. Não esqueçamos o que a Bíblia diz, que a alma que pecar, esta morrerá. Jesus nunca pecou, mas na cruz ele se fez pecado em nosso lugar. Ele tomou a nossa morte, ele tomou a nossa condenação, ele tomou o nosso estado de pecado. E ele foi à cruz voluntariamente para se sacrificar em nosso lugar, a fim de que pudéssemos receber a vida eterna. A figura do Cordeiro está registrada de maneira abrangente, abundante, larga em todo o Antigo Testamento. Então Jesus é o Cordeiro mencionado por Abraão a Isaac no Monte Moriá como provisão de Deus. Isaac não poderia ser o nosso substituto. Isaac não poderia morrer por nós. Mas aquele cordeiro, não carneiro, mas o cordeiro que foi mencionado por Abraão, quando Isaac pergunta: papai, aqui temos o cutelo, a lenha, mas onde está o cordeiro para o holocausto? E Abraão profeticamente declara: Deus proverá para si um cordeiro, meu filho. Deus proverá para si o cordeiro, meu filho. E de fato Deus proveu a Jesus. Jesus é o cordeiro que Isaías disse que seria imolado, lá em Isaías 53, versículo 7, quando declara: ele foi oprimido e afligido, mas não abriu a sua boca. Como um cordeiro foi levado ao matadouro, e como a ovelha muda perante os seus tosquiadores, assim ele não abriu a sua boca. O profeta Isaías previu
o sacrifício de Jesus. Todo o capítulo de Isaías é uma descrição profética antecipada do que aconteceria com Jesus, o Filho de Deus. A missão de Jesus era ser o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Jesus também é o verdadeiro Cordeiro da Páscoa no Egito. É ele. Ali é a figura da pessoa bendita de Jesus Cristo. Quando Deus enviou a 10ª praga, que foi a morte dos primogênitos do Egito. Mas para que Israel fosse salvo, para que os primogênitos de Israel não fossem sacrificados, foi necessário que em cada casa um cordeiro fosse imolado e o sangue fosse colocado nos umbrais das portas. Então todo aquele que pela fé imolou o cordeiro, todo aquele que pela fé colocou sangue nos umbrais das suas portas, todo aquele que pela fé comeu da Páscoa, comeu do cordeiro, comeu das ervas amargas, todo aquele que em fé obedeceu a ordem do nosso Deus em celebrar a Páscoa, esses foram salvos, foram libertos. A morte não teve poder para adentrar as portas que estavam manchadas de sangue, porque aquele Cordeiro Pascual era a figura de Jesus, o verdadeiro Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Queridos, é necessário que creiamos no plano que Deus estabeleceu para a nossa salvação. E o plano de Deus se chama Jesus Cristo de Nazaré, o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Ele, Jesus, é o único caminho, a verdade e a vida. Ele, Jesus, é quem derramou a sua vida na cruz do Calvário para nos salvar. Jesus derramou a sua vida na cruz do Calvário para nos salvar. Ele morreu para dar a você vida eterna. Tem muitas pessoas que não têm Jesus como Senhor e Salvador, que são ricas, são poderosas, têm desfrutado da felicidade que esse mundo produz, tem uma vida invejável. Mas escute bem, queridos, escute. Tais pessoas, se morrerem sem Cristo, estão perdidas para todo sempre. Estão perdidas para todo sempre. E precisamos ter essa consciência que só através da morte de Jesus na cruz é que o homem em todo o planeta Terra pode ser salvo, pode ter vida eterna. A religião jamais dará vida eterna. As filosofias deste mundo jamais darão vida eterna. A maneira de você crer, segundo o padrão deste mundo, jamais lhe dará vida eterna. A vida eterna é algo inerente a Cristo Jesus. Ele é a vida.
Ele é a vida. O próprio Deus dá testemunho do seu Filho quando afirma que quem tem o Filho tem a vida. Quem não tem o Filho não tem a vida. Pensem, o homem é pecador. O problema deste mundo se chama pecado. E o pecado só pode ser arrancado através da morte vicária do Senhor Jesus. Quando o ser humano crê nesse plano único, estabelecido pelo próprio Deus, para a salvação do homem, para a minha salvação, para a sua salvação, quando este homem crê e recebe a Jesus, ele tem a vida eterna. Não entrará em condenação, mas passou da morte para a vida. Então, Jesus é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Só Jesus, através da sua morte vicária, da sua morte substituta, tira o pecado do mundo. Só Jesus. Então, só Ele é a salvação, só Ele é a vida, só Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Só em Cristo a vida, só em Cristo a vida eterna. Que o seu coração se encha desta verdade. Se você ainda não recebeu a Jesus como Senhor e Salvador, seja este o momento de você entregar a sua vida àquele que tem o poder de lhe dar vida eterna. Que Deus lhe abençoe.